Ninguém sabia onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro. Grossas revistas, em línguas arrevesadas, livros, pacotes. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. "Vou fazer um forno", disse o preto, "na sala de jantar." Imagine o espanto da pequena cidade de Tubiacanga ao saber de tão extravagante construção, um forno na sala de jantar. E, pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidros, facas sem corte, copos como os da farmácia, um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras, como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, era um fabricante de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte com o tinhoso. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente à casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar, e olhava a chaminé da sala de jantar a fumegar, não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa. E não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco na casa daquele indivíduo suspeito que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluíra que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante os seus trabalhos científicos. Homem formado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o doutor Jerônimo não gostava de receitar e se fizera sócio da farmácia para mais em paz viver. A opinião de Bastos levou a tranquilidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração a pessoa do grande químico que viera habitar a cidade. De tarde, se ouviam a passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo, todos se descobriam, e não era raro que as boas noites acrescentassem doutor. E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maneira pela qual as contemplava, aparecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade de Messias com que ele afava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele, tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas, de pele massa, gretada e áspera, vivendo amparadas na necessidade
caxia dos trópicos. Por vezes, vinha-lhe vontade de pensar qual a razão de ter Bernardin de Saint-Pierre gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia e esquecer-se dos escravos que os cercavam. Em poucos dias, a admiração pelo sábio era quase geral. E não era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante, Capitão Pelino, mestre-escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local e filiado ao Partido Situacionista, embirrava com o sábio. "Vocês hão de ver", dizia ele, "quem é esse tipo. Um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do Rio." A sua opinião em nada se baseava, ou antes, baseava-se no seu oculto despeito, vendo na terra um rival para a fama do sábio de que gozava. Não que Pelino fosse químico, longe disso, mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do Capitão Pelino, e mesmo quando se falava em algum homem notável lá no Rio, ele não deixava de dizer: "Não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve outro, de resto", e contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais, um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou o Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, encaminhava-se para a Botica dos Bastos e dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino, avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir, quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervinha e emendava. "Eu asseguro", dizia o agente do correio, que por aí o mestre-escola intervinha com mansuetude evangélica: "Não diga asseguro, senhor Bernardes, em português é garanto." E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra pessoa. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco de sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as suas palavras e a sua eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dia as suas contas, como era generoso, pai da pobreza, e o farmacêutico vira numa revista de específicos seu nome citado como químico de valor. Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga, quando, uma bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica dentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar, fosse quem fosse, e certo dia, quando o sacristão Orestes fosse quem ousou penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu. Vendo Bastos, saiu de trás do balcão, correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava, e foi quase em uma exclamação que disse: "Doutor, seja bem-vindo." O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário.
docemente olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu: desejava falar-lhe em particular, Sr. Bastos. O espanto do farmacêutico foi grande. Em que poderia ele ser útil a um homem cujo nome corria o mundo e de quem os jornais falavam com tão acendrado respeito? Seria dinheiro? Talvez. Um atraso no pagamento das rendas? Quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa sob o olhar espantado do aprendiz, que por um momento deixou a mão descansar no grau, onde macerava uma tisana qualquer. Por fim, achou ao fundo, bem no fundo, o quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos ou para as pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor. Como o senhor deve saber, dedico-me à química. Tem o mesmo nome respeitado no mundo sábio. Sei perfeitamente, doutor, mesmo tendo desinformado aqui aos meus amigos. Obrigado. Pois bem, fiz uma grande descoberta extraordinária. Envergonhado com seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou. Uma descoberta. Mas não me convém por hora comunicar ao mundo sábio, compreende? Perfeitamente. Por isso precisava de 3 pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em forma para resguardar a prioridade da minha invenção. O senhor sabe, há acontecimentos imprevistos e, certamente, não há dúvida. Imagine, senhor, que se trata de fazer ouro. Como? O quê? Fez Bastos, arregalando os olhos. Sim, ouro, disse com firmeza Flamel. Como? O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas que devem assistir à experiência, não acha? Com certeza. É preciso que os seus direitos fiquem resguardados. Por quanto? Uma delas, interrompeu o sábio, é o senhor. As outras 2, o senhor Bastos fará o favor de indicar-me. O boticário esteve um instante a pensar. Passando em revista os seus conhecimentos e, ao fim de uns 3 minutos, perguntou: o coronel Bentes lhe serve? Conhece? Não. O senhor sabe que eu não me dou com ninguém aqui. Posso garantir-lhes que é um homem sério, rico e muito discreto. É religioso? Faço-lhe essa pergunta, acrescentou Flamel logo, porque temos que lidar com os ossos de defunto e só estes servem. Qual? É quase ateu. Bem, aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e dessa vez demorou-se um pouco mais, consultando a sua memória. Por fim, falou. Será o tenente Carvalhais, o coletor, conhece? Como já lhe disse, é verdade, o homem de confiança, sério, mas o que tem? É maçom. Melhor! E quando é? Domingo. Domingo os 3 irão lá em casa assistir a experiência. Espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar minha descoberta. Está tratado. Domingo, conforme prometeram, as 3 pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel e dias depois, misteriosamente, ele desapareceria sem deixar vestígios ou explicação para o seu desaparecimento. Tubiacanga era uma cidade pequena, de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde em onde os expressos davam a honra de parar,
Há 5 anos não se registrara nela um furto ou roubo. As portas e as janelas só eram usadas, porque o rio as usava. O único crime notado em seu próprio cadastro fora um assassinato por ocasião das eleições municipais, mas, atendendo que o assassino era do partido do governo e a vítima da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a exportar o seu café e a mirar as suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio que a batizara. Mas qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos mais repugnantes crimes de que se tem memória? Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio, não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria, era coisa pior, sacrilégia. Aos olhos de todas as religiões e consciências, violavam-se as sepulturas do sossego, do seu cemitério, do seu campo santo. Em começo, o coveiro julgou que fossem cães, mas, revistando bem um muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os. Foi inútil. No dia seguinte, um jazido perpétuo arrombado e os ossos saqueados. No outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era gente ou demônio? O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta. Foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se pela cidade. A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades. A religião da morte precede todas e certamente será a última a morrer nas consciências. Contra a profanação, clamaram os 6 presbiterianos do lugar. As Bíblias, como lhe chama o povo, clamavam o agrimensor Nicolau, antigo cadete e positivista do rito Teixeira Mendes, clamavam o Major Caminho, presidente da loja Nova Esperança, clamavam o turco Abigail Abudala, negociante do armarinho, e o cético Bemiro, antigo estudante que vivia ao Deus Dará, bebericando para ti nas tavernas. A própria filha do engenheiro residente da Estrada de Ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la. A linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror que tal ato provocara em todos no lugarejo. Que tinha ela com o túmulo de antigos escravos e humildes roceiros? Em que podia interessar os seus lindos olhos pardos e o destino de tão humildes ossos? Porventura o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer irradiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do seu busto nas calçadas do rio? De certo, não. Mas era a morte implacável e onipotente, de que ela também se sentia escrava. E que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansando num caixão bem feito e num túmulo seguro. Depois de ter sido a sua carne encanto e prazer dos vermes. O mais indignado, porém, era Belino. O professor deitara artigo de fundo, imprecando, bramindo, gritando. Na história do crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes como sejam, o esquartejamento de Maria de Macedo, o estrangulamento dos irmãos Fuoco, não se registra um que o seja tanto como o saque às sepulturas do sossego. E a vila vivia em sobressalto. Nas faces não se lia mais paz. Os negócios estavam paralisados, namoros suspensos. Dias e dias sobre as casas pairavam nuvens negras e à noite todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais.
Parecia que os mortos pediam vingança. O saque, porém, continuava. Toda noite eram 2, 3 sepulturas abertas e esvaziadas de seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos de seus maiores. Foram cedo, mas em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois outro, e pela madrugada já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse dia, o coveiro verificou que 2 sepulturas tinham sido abertas e os ossos levados para o destino misterioso. Organizaram então uma guarda. 10 homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão dos mortos. Nada houve de anormal na primeira noite, na segunda e na terceira, mas na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se por entre a quadra dos carneiros, correr e conseguir apanhar 2 dos vampiros. A raiva e a indignação, até aí sopitadas no ânimo deles, não se contiveram mais e deram tanta bordoada nas macabros ladrões que os deixaram estendidos como mortos. A notícia logo correu de casa em casa e quando de manhã se tratou de estabelecer a identidade dos 2 malfeitores, foi diante da população inteira que foram neles reconhecidos o coletor Carvalhais e o coronel Bentes, rico fazendeiro e presidente da Câmara. Este último ainda vivia e, a perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro e o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico, respeitado como descarta ao papel de ladrão de mortos, se a coisa não fosse verdade. Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguma coisa, alguns contos de réis, como não seria bom para todos eles? O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que no ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a pudera cercar, pensou no muro que lhe deveria proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde os anos atrapalhado para arranjar um pasto, pensou logo no prado verde do Costa, onde os seus bois engordariam e ganhariam forças. As necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro, viriam atender, satisfazer e felicitá-los, e aqueles 2 ou 3 milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fosse uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A custo, o delegado pôde impedir que varejasse a botica e conseguiu que ficasse na praça, à espera do homem que tinha o segredo de todo um Potosí. Ele não tardou a aparecer. Tripado a uma cadeira, tendo na mão uma pequena barra de ouro que reluzia ao forte sol da manhã, Bastos pediu graça, prometendo que ensinaria o segredo se lhe poupassem a vida. Queremos já sabê-lo, gritaram. Ele então explicou que era preciso redigir a receita, indicar a marcha do processo, os reativos, trabalho longo, que só poderia ser entregue impresso no dia seguinte. Houve um murmúrio. Alguns chegaram a gritar. Mas o subdelegado falou e responsabilizou-se pelo resultado. Docilmente,
com aquela doçura particular às multidões furiosas, cada qual se encaminhou para casa, tendo na cabeça um único pensamento: arranjar imediatamente a maior porção de ossos de defunto que pudesse. O sucesso chegou à casa do engenheiro residente da Estrada de Ferro. Ao jantar não se falou em outra coisa. O doutor concatenou o que ainda sabia de seu curso e afirmou que era impossível. Isto era alquimia, coisa morta. Ouro é ouro, corpo simples, e osso é osso, um composto fosfato de cal. Pensar que se podia fazer de uma coisa outra era besteira. Cora aproveitou para rir-se petropolimente da crueldade daqueles botucudos, mas sua mãe, Dona Emília, tinha fé que a coisa era possível. À noite, porém, o doutor, percebendo que a mulher dormia, saltou a janela e correu em direção ao cemitério. Cora, de pés nus, com as chinelas nas mãos, procurou a criada para irem juntas à colheita de ossos. Não a encontrou. Foi sozinha. E Dona Emília, vendo-se só, adivinhou o passeio e lá foi também. E assim aconteceu na cidade inteira. O pai, sem dizer nada ao filho, saía. A mulher, julgando enganar o marido, saía. Luz das estrelas assombradas correu ao satânico rendezvous no sossego. E ninguém faltou. Os filhos, as filhas, os criados, toda a população. O mais rico e o mais pobre lá estavam. Era o Turco Miguel, era o professor Pelino, o doutor Jerônimo, o major Camanho, Cora, a linda e deslumbrante Cora, com seus lindos dedos de alabastro, revolvia a sane das sepulturas, arrancava as carnes ainda podres agarradas tenazmente aos ossos e deles enchia o seu regaço até ali inútil. Era o dote que colhia e as suas narinas, que se abriam em asas rosadas e quase transparentes, não sentia o fétido dos tecidos apodrecidos em lama fedorenta. A desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações. Pelino esfaqueou o turco por causa de um fêmur. E mesmo entre as famílias questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram, andaram juntos. E de acordo, e houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou o pai: papai, vamos aonde está mamãe? Ela era tão gorda. De manhã, o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que receberam em 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera, não matara, nem profanara sepulturas. Fora o bêbado Belmiro. Entrando numa venda meio aberta e nela não encontrando ninguém, encher uma garrafa de Paraty e se deixara ficar a beber, sentado na margem do Tupiacanga, vendo escorrer mansamente as suas águas sobre o áspero leito de granito. Ambos, ele e o rio, indiferentes ao que já viram. Mesmo a fuga do farmacêutico com seu Potosse e o seu segredo sob o dossel eterno das
estrelas.